tô com medo de passar na imigração, me ajuda! Oi, tudo bem? Esses dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre as minhas imigrações, todas as minhas imigrações. Se você ainda não viu, ele tá aqui no card com o link na descrição. Mas o que, na verdade, as pessoas querem saber, né, são dicas de como passar pela imigração, do que costumam perguntar, o que levar, o que não levar, o que falar, o que não falar, enfim. Hoje eu reuni tudo que eu sei, tudo que eu consegui pensar para trazer o vídeo mais completo possível sobre imigração, sobre o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer, enfim. Eu já contei também em outros vídeos que quando eu cheguei em Londres agora, dessa última vez, eu ajudei 2 famílias a passar pela imigração, então eu vou usar esses causos, né? Vou usar as perguntas que fizeram pra eles pra complementar o vídeo e vou contando também um pouquinho de como foi esse negócio de ajudar as pessoas. Então, pra começar a conversa, essas pessoas que eu ajudei, elas não falavam uma palavra de inglês, na verdade era o hello e bye, assim. E na hora que chegaram na imigração, elas travaram, não sabiam o que fazer. E aí eu me ofereci pra traduzir, né? Eu perguntei pro agente se ele deixava eu traduzir pra essas pessoas, porque elas não falavam inglês. E na verdade eu dei uma mentira, eu falei que eu conhecia elas. Ah, é tudo meu amigo da minha cidade. Mas nunca tinha nem visto pessoas, todo mundo se juntou ali perto de mim só porque eu falava inglês e português. Então, pra começar por aí, já deixa muito claro pro agente que você não fala o idioma do país ou que você não fala inglês, porque senão você vai ficar nos maus lençóis, né? Eles vão começar a te fazer perguntas, você vai ficar tipo, ui meu Deus, não sei o que eu faço, eu não tô entendendo nada, então já chega falando que você não sabe falar inglês. E se você não sabe como falar isso, I don't speak English, põe no Google Tradutor e decora que I don't speak English. Uma dica que é muito válida é pra você decorar algumas palavrinhas, né, aprender algumas palavrinhas antes de ir pro país. Então, hello, oi, how are you, como você tá, thank you, obrigada. Enfim, decora umas coisinhas assim pra você não ficar também tão mal. Uns números que você precise. Enfim, algumas palavras-chave pra que quando a pessoa fala essas palavras você consegue deduzir o que ela tá falando, sabe? Então, se ela perguntar address, tipo endereço, você fala onde você vai ficar, sabe? Umas coisinhas assim. Flight, de voo, qual é o voo, ou quando você volta. Agora o plus, que eu acho que vai te facilitar a vida, leve todos os documentos que você acha necessário pra apresentar na imigração. Na verdade, leve até os que você não acha necessário. Eu tenho uma pasta gigante, essa aqui é a minha pastinha de documento, tem mais coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas eu levei tudo isso comigo. Se o cara me falasse alguma coisa, eu já ia entregar tudo pra ele, assim, e falar, Tó, seja feliz, leia, aproveita. Porque eu fico com muito medo de imigração, de verdade, me dá um bloqueio, eu tenho medo de não conseguir falar nada. Então, obviamente, se você tá viajando internacionalmente, você precisa de um passaporte, então leve o seu passaporte, já fica com o passaporte na mão, que é a primeira coisa que eles vão te pedir pra checar sua identidade. Então não fica afobado procurando, já deixa tudo organizado dentro de uma pastinha, porque na hora dá muito nervoso, então se você ficar lá afobado procurando tudo, é capaz que você fique nervoso, que o cara fique impaciente, enfim. Então já deixa tudo preparadinho, assim, pra facilitar a sua vida e também pra ser mais rápido, né, pra fila não demorar tanto, porque imigração é um porre. Fica de olho e pesquisa bastante antes de você viajar pra algum país e vê se esse país precisa de seguro viagem. Pra quem tá indo pra Europa, você precisa fazer um seguro viagem que cubra um valor determinado. Olha tudo isso, pesquisa tudo, porque eu não sei exatamente qual é o valor, mas... E leve impresso o seu seguro com toda a apólice do seguro, o que cobre, o que não cobre, pra facilitar, porque vai que dá uma merda e você não tem a internet, acontece alguma coisa e você precisa saber disso rápido, você precisa ir no médico, então já leve tudo impresso. Sim, gasta folha, sim, o planeta não agradece, mas, meu, facilite sua vida. Não passe perrengue por bobagem. Então, esse aqui é o meu seguro viagem, ele é imenso, ele acho que tem umas 10 páginas com toda a pólice que ele cobre, o que não cobre, o que não cobre, onde cobre, o que não, onde não cobre, se eu morrer numa viagem que acontece, se eu precisar de despesa médica o que acontece, se eu precisar de translado médico, tipo ambulância, o que acontece, tem tudo escrito e descrito aqui. Então, leve o seu seguro viagem. E também eu tenho esse do acordo do Schengen, que eu não sei como se pronuncia isso, que é um pouquinho diferente, mas também é um seguro viagem, então eu tinha 2 por desencargo de consciência, porque os países que fazem parte desse tratado de Schengen, não sei pronunciar isso, gente,
eles precisam de um seguro específico, com alguma apólice específica, então é esse aqui, o outro é mais genérico. A segunda coisa que eu aconselho a levar é uma carta convite ou o contrato, depende do que você vai fazer, de onde você vai, o que vai acontecer. Então se você conhece alguém no país, ou se você tá indo como au pair, mesmo que seja ilegal, né? Pede pra família, ou pede pro seu amigo, ou pede pro seu parente fazer uma carta convite com seus dados, falando quando você vai chegar, que eles vão ser responsáveis pela sua acomodação, se eles vão te pegar no aeroporto ou não, com os dados deles, os telefones. Esse aqui é o meu contrato de au pair, mas fica esperto, porque não são todas as pessoas que são autorizadas a ser au pair na Inglaterra. Eu tenho cidadania europeia, então eu posso. Então, se você não tiver, não venha com o contrato de au pair, porque pode dar muito ruim. Venha com uma carta convite, como se fossem seus amigos. Eu viajei durante a pandemia do coronavírus, né? E eu estava com medo, porque alguns países eles estavam exigindo teste de Covid com 72 horas de antecedência, alguma coisa assim. E eu tava com medo de eu chegar aqui e me pedirem e eu não ter, então eu acabei fazendo. Eu fiz 2 testes, este aqui e este aqui. Esse aqui foi exame de sangue. E ele demorava mais de 72 horas pra ficar pronto, então eu fiz esse. E eu fiz um que furava o dedinho só, que foi esse aqui, que ele sai na hora o resultado. Então eu levei 2 exames de sangue, 2 exames de Covid dando negativo. Os 2 eram não reagente, então eu nunca tinha tido contato com o Covid. Então já levei por desencargo de consciência. Não precisou, mas teve lugar que precisa. Por exemplo, minha amiga foi pra Portugal e precisou mostrar. Então... né? Desencargo de consciência. Eu também levei impressa a minha passagem, com o número da reserva, com todas as informações da minha passagem. Caso precisassem ir, pra eu não ficar pesquisando no celular na hora, eu já levei impressa. E às vezes eles pedem qual é o número do voo. Já me perguntaram qual é o número do voo e eu não lembrava, eu tive que olhar no celular. E eles não ficam muito confortáveis com você mexendo no celular, então eu levo impresso sempre. Uma coisa básica que é sempre bom você ter na mão e fácil é reserva de hotel, ou de hostel, ou de Airbnb. Enfim, de onde você vai ficar. Se você for ficar na casa da família, a carta convite falando que você vai ficar por lá, mas sempre tenha em mão o lugar que você vai ficar, porque eles sempre perguntam aonde você vai ficar hospedado e por quanto tempo. Então tenha essa reserva que fale o lugar e qual é o período da sua estadia lá. E também tenha o seu voo de volta. Eu sei que muita gente vai viajar sem passagem de volta. No meu caso, eu fiz isso, eu estava sem passagem de volta, eu estava muito, muito, muito nervosa. Minha sorte é que não perguntaram sobre, mas tenha uma passagem de volta. Existem vários sites que alugam passagem, eles fazem uma passagem meio que fake, assim, não é fake, é de verdade, né, mas você não vai voltar de verdade. Eu não sei como explicar direito, mas existem sites de aluguel de passagem que você paga um valor e eles fazem uma passagem pra você, é uma passagem toda verdadeira, se buscarem, né, o código da reserva de verdade, só que é uma passagem que eles conseguem cancelar depois e você não perde seu dinheiro da passagem, sabe? Então é como se você estivesse comprando uma passagem e depois você cancelando ela, só que você não precisa bloquear todo o seu dinheiro do seu cartão numa passagem pra depois ser cancelada, porque demora um tempo pra estornar o dinheiro, enfim. Então existem sites que fazem isso por você. Então sempre tenha o seu voo de volta, ou pelo menos o voo saindo daquele país e indo pra outro. Quando eu fiz minha Eurotrip, eu tinha a passagem de... Por exemplo, eu saí da Inglaterra e fui pra Paris. Então eu tinha passagem da Inglaterra pra Paris. Então sempre tenha isso, que essas passagens, mesmo que intermediárias, assim, pra provar que você não vai ficar naquele país. Ou que vai, mas, né, no migué. Então tudo que já me perguntaram eu já esclareci, então eu vou entrar nos detalhes do que perguntaram pras pessoas que eu estava ajudando. Então, o primeiro menino que eu estava ajudando, perguntaram pra ele o quanto ele ganha e onde ele trabalha. Isso já é um bom ponto. Se você tá indo sozinho, né, não fala inglês, já leve uma carta do seu trabalho, o seu olerite falando quanto você ganha, ou falando que você tá de férias e que você vai voltar a trabalhar, ou que você trabalha lá, enfim, qualquer referência do seu trabalho, com um papel que seja timbrado, que tenha o logo da empresa, assinatura de algum chefe, telefone, enfim. Na verdade, para as 2 pessoas que eu ajudei, perguntaram onde trabalha o salário. E aí a moça, ela tinha uma carta falando que ela tava de férias e o menino tava com o olerite, então os 2 funcionaram. Mas eles perguntam o valor do seu salário, então aprenda a falar o número do seu salário em inglês e avisa que é em reais, e aí eles vão fazer a conversão para
libras, que você fica um pouco triste, porque você descobre que você não ganha nada em libras, mas, né, fazer o quê? Eles querem saber se você tem dinheiro suficiente pra você se bancar no período que você está dizendo que você vai ficar. Então, se você vai ficar 15 dias, eles querem saber se você tem dinheiro suficiente pra se bancar por 15 dias dentro do país sem passar nenhum problema. Então, se você já tiver com hospedagem e passagem de volta, já tiver com atração turística paga, é muito mais fácil, só precisa do dinheiro pra comer, basicamente, né? Complementando isso, é sempre bom também você ter seu extrato bancário, porque pode ser que eles perguntem quanto você tem de dinheiro na sua conta, pra você provar que você tem o saldo suficiente para se manter lá. O que muita gente faz é pedir para alguns amigos depositarem na sua conta só para passar pela imigração e depois devolve o dinheiro, isso é bem comum também. Outra coisa que eles sempre perguntam, sempre mesmo, é quanto você tem em dinheiro em espécie, em dinheiro físico, né, em papel moeda, e quanto você tem em cartão de crédito, se você tem cartão de débito, crédito, ou se você tem aqueles cartões pré-pagos, né, que você carrega o dinheiro lá e depois vai usando. Então sempre saiba quanto você tem, leve o papel, se pedir pra mostrar, não minta também quanto você tem em papel em dinheiro, porque se eles pedirem pra você mostrar, melhor ter um número real. Então se você tem só 200 libras na mão, fale que você tem só 200 libras, só, né, como se fosse pouco, mas tudo bem. E que o resto tá no seu cartão de crédito, no de débito, blá 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 blá. Então por isso que eles podem pedir pra você mostrar o quanto tem na sua conta pra provar que você consegue se bancar. Ah, eles perguntaram também qual era o limite do cartão de crédito dessas pessoas. Então saiba qual é o seu limite. Na verdade, se você falar qualquer coisa, eles vão acreditar, né? Porque eles não têm como provar, mas tudo bem. Se você tá indo pra ficar com host family ou tá indo de mochilão, enfim, vai ficar na casa de um amigo, mas não conseguiu a carta convite, procura hotéis ou hostels que tem cancelamento gratuito. Então busca eles e depois você cancela. Vai perder um pouquinho do seu limite do cartão, mas é uma opção também pra você não ficar tão à deriva assim, né? Você tem pelo menos essa segurança. Então existem essas opções de cancelamento gratuito. Outra coisa também que eu já ouvi perguntarem é pra onde você vai, o que você vai fazer, onde você quer visitar. Então, se você tiver o seu roteiro de viagem, se você for uma pessoa organizadíssima e tiver um roteiro de viagem, leve também e mostra, eu vou nisso, depois nisso, nesse dia, facilita muito. Então tudo que você tiver de atração já paga também, que você tiver os bilhetes, já leve também e fala, por exemplo, eu vou na London Eye, esse aqui é o bilhete da London Eye, eu vou nesse tal dia. Eu vou no Museu de Cera, nesse dia aqui, tá aqui o bilhete do Museu de Cera. Eu vou no Museu do Louvre. Essa aqui tá o bilhete do Museu do Louvre também. Então leve tudo que você tiver para que, se perguntarem, você tenha essa facilidade de mostrar e provar que você realmente tá a passeio e que você não quer ficar no país deles, porque o país é sagrado. Outra coisa que perguntaram para essas pessoas que eu ajudei foi se eles conheciam alguém, se eles tinham algum parente na Inglaterra, se eles tinham algum amigo aqui, se sim, o que esse amigo fazia, o que essa pessoa era de você, quanto tempo ele mora aqui, se é inglês, se não é. Então se você tiver algum conhecido aqui, já fica mais preparado e vá ciente que eles podem fazer uma pergunta sobre essas pessoas também. Por uma das moças que eu ajudei, eles perguntaram qual era a profissão dela, além do salário, perguntaram qual era a profissão também. Perguntaram quanto tempo ela ia ficar aqui, ela mostrou passagem de volta, ela mostrou tudo. Outra coisa que eles sempre pedem é o bilhete do voo. Então deixa o bilhete do voo num lugar fácil. O bilhete que você usa pra entrar no voo mesmo, porque todo mundo enfia no bolso, guarda, perde aquele negócio. E... enfim, eles pedem o bilhete do voo, vira e mexe eles pedem. Pra mim eles já pediram algumas vezes, eu acabei de lembrar disso. E pra moça que eu tava ajudando, eles pediram também, e ela ficou tão nervosa que ela não tava achando. E eu tava com o meu na mão, eu falei, moça, a gente tava no mesmo voo, esse é o bilhete, né? E aí ele falou, tudo bem, então era pra checar o voo, sei lá, enfim. E essas são todas as dicas que eu consegui reunir para ajudar a passar na imigração. Se eu conseguir pensar em mais dicas depois, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, mas por enquanto eu não tenho mais nada em mente. Mas eu posso ir cavucando, perguntando para uns amigos também. Se você tiver mais dicas, deixa no comentário também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me fala se te ajudou alguma coisa, se te clareou, se te deixou mais nervoso, se te deixou mais tranquilo. Se inscreve no canal se o botãozinho aqui estiver vermelho ainda, se você não for inscrito. Compartilha com seus amigos que estão indo viajar, que estão com medo de imigração. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar no Instagram, @isapelaquim.
que eu posso tirar dúvidas, que eu posso ajudar. Eu tô super aberta pra isso. Pode ser que eu demore um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo. E é isso, um beijo e tchau!